E na primeira pauta aqui do nosso programa, meu caro Arthur, meu caro maestro Cássio Zirpoli, vamos analisar o empate em 1-1 que aconteceu na Arena de Pernambuco no primeiro jogo entre Santa Cruz e Altos, válido pelas oitavas de final da Série D. Foi o jogo de ida, Santa Cruz como mandante, numa segunda-feira, prejudicado aí pela incapacidade do poder público mais assim, mais atribuído diretamente, né, não apenas ao executivo, como também à Polícia Militar de Pernambuco. Santa Cruz teve a possibilidade de jogar no fim de semana negada, mas ainda assim a nação tricolor fez a sua parte e fez aí esse trajeto de todos os pontos do Grande Recife, do nosso estado. Muita gente deve ter vindo também de fora para acompanhar o time nessa segunda-feira na Arena de Pernambuco. A gente sabe que o acesso não é dos mais fáceis, mas o Santa Cruz, nessa noite, conseguiu estabelecer aí, maestro, a melhor marca do clube na Arena de Pernambuco. O Santa Cruz, que dos três aqui do trio de ferro, é o que tem menos proximidade, menos relação aí com a Arena de Pernambuco, mas ainda assim a torcida do Santa Cruz fez a sua parte, maestro, e lotou a Arena de Pernambuco, quase 43 mil torcedores, uma marca impressionante, principalmente se a gente levar em consideração, como podemos ver aí, maestro, na foto, né, que foi uma segunda-feira, uma noite de segunda-feira, né, maestro? Celso, quando houve a marcação, o Santa segurou um pouco a abertura de vendas, porque estava justamente naquela situação de tentar levar para o domingo. Aí teve, acho que até uma jogada política do governo do estado, depois só falar que poderia ser domingo, depois que a CBF bateu o martelo. Aquilo ali não me convenceu, não. Inclusive, mas se caso tenha sido a Vera, se houver uma próxima vez, o Santa passando de fase, houver um choque, tomara que o governo do estado mantenha essa posição para que o Santa jogue no domingo, porque, enfim, falar para os ventos, a galera dá para lembrar de vez em quando. E o jogo acabou indo para segunda-feira, o Santa abriu as vendas, e as vendas foram correndo bastante, e o Santa foi atualizando parcial, assim, uma atrás da outra. Chegou até um cenário curioso, antes de o jogo começar, já tinha dado uma parcial de 44.800 pessoas, e acabou sendo maior até do que o público anunciado. Enfim, acho que em algum momento depois essas pessoas não conseguiram entrar, porque também seria natural, tá? Lembrando que era um jogo de 8h30 da noite, no meio de semana, né? Como o Celso falou. Num dia Santa... que amanheceu com muitos protestos no Recife por conta de questões pontuais mesmo, de mobilidade aqui da cidade. E o Santa aqui tem muito mais... o Santa tem, assim, como o Celso falou, menos jogos na Arena Pernambuco, o Náutico Sport já tem mais. Acho que talvez muitos tricolores, dessa quantidade de gente, talvez tenha vivido essa primeira vez hoje, essa experiência de um jogo com a lotação, um jogo do estádio super lotado, e encarar o trânsito infernal para a Arena Pernambuco. É possível, veja, considerando que a diferença ali da parcial para o público anunciado, que foi gigantesco, pode ter acontecido isso, ou pode simplesmente ter comprado ingresso, o cara ter desistido, não sei. Mas, enfim, desse público que acabou sendo anunciado oficialmente, com todos os setores praticamente lotados, o Santa conseguiu negociar e fez certo de negociar o espaço do Alto, teria perdido 7 mil ingressos. É só ver a diferença de Sergipe, onde vendeu tudo, e vendeu do Alto. São 7 mil ingressos. Um deu 35 mil, outro deu 42 mil. Pronto. Negociar com o Alto significou ter 7 mil lugares a mais e quase 200, quase não, mais de 200 mil reais de diferença, que foram duas rendas milionárias, inclusive. Inclusive, deixa como curiosidade, até fiz um post sobre isso no blog, juntando os 3 jogos nesses dias, foram 82 mil torcedores. Pela primeira vez na história, foram 2 rendas milionárias no mesmo fim de semana, aqui, assim, na mesma rodada, hoje é segunda-feira, no futebol pernambucano. E, assim, a galera foi muito à vera. E com o Santa juntando todos os públicos, o Santa teve 51% do público presente jogando jogando na Arena, ou seja, superou a soma dos públicos de Náutico e Sport. Náutico nos aflitos e Sport na Ilha do Retiro. E sobre o comportamento do público dentro do estádio, exceção feita ali do gol de Mikael, vou até um tênis, meu irmão, de... Sapato 48 ali, né? Não, parecia aqueles de obra. De caminhada, de trilha. Irmão, não parecia, foi parecia aquelas botas de obra, maestro. E
foi um All-Star, não. Meu irmão, jogaram assim quando me chamou a atenção. Pode colocar. Meu irmão, não foi um All-Star, não. Baixo, não. Foi uma bota. Foi um mas assim, a turma Timberland. do Santa cantou demais no jogo. Assim, demais. O jogo tava. Eu não sei se em algum momento o pico foi maior. Mas na hora que eu olhei na reta final, acho que a reta final o jogo estava alto, mas se teve algum momento realmente eu não vi. Mas eu cheguei a ver com 184 mil pessoas na TV Coral, que é replicando a transmissão da Metrópolis. E, a TV, e os clubes, quando replicam, dão mais do que a Metrópolis, do que o canal da Metrópolis. Meu irmão, ou seja, foi uma apresentação para quem não conhece, muita gente conhece, mas para quem não conhece, já que esse jogo, na hora que terminou do Cruzeiro, estava tendo Cruzeiro e Mirassol, e querendo ou não, um jogo de Premier, você tem que pagar para assistir. Esse jogo estava liberado, estava no YouTube, é só colocar no YouTube e tá lá vendo um jogo com 40 mil pessoas. Quem é que não assiste? Jogo de mata-mata ainda, todo mundo assiste. Então, assim... Com esse clima, né, Mike? Eu acho que, assim, eu vi até um torcedor do Santa à tarde, não sei se ele assiste a gente, mas se aparecer aí, deixa um abraço. Que na hora que foi colocando condição parcial, ele disse: esse 1 bilhão que a turma está pagando é pouco. Então, pagaram pouco, porque é o que a gente sempre falou. O cara não está... Ainda que no fim das contas estava comprando o estádio, estava toda aquela... ou não está comprando o estádio, até tem toda aquela dúvida e tal, mas no fim das contas é o que foi sempre dito aqui. O que está se comprando, meu irmão? É 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, ou seja, está lá na margem de erro das pesquisas, está se comprando uma torcida desse tamanho. Não é muito fácil comprar uma quantidade... O amor, não é fácil comprar o amor de tanta gente, não. Uma comunidade fiel nesse nível, né, maestro? A sua porque marca. Em alguns momentos, Celso, os clubes, alguns desses caras empresários, é muito fácil o cara fazer um clube do zero. Mas ninguém torce por clube do zero, pô. Não tem. Assim, o cara você não consegue mudar. Então, no fim das contas, alguém se deu conta, não adianta. Se você fizer o clube do zero, você pode revelar jogador, pode ter algum sucesso, mas nunca vai ser popular. Nunca vi um virar popular. Nunca vi. Se alguém tiver algum exemplo, por favor, me apresente. Agora, você comprar um que é muito popular... Eu ouvi um relato, maestro, de um torcedor do Bragantino que fala justamente o oposto. Que fala o oposto. Ele fala que, tipo, que o time, que desde que o Red Bull comprou, né, a marca, a torcida meio que vem se afastando aos poucos do clube, apesar dos resultados, né? Tá no silencioso, maestro. Entrou aí rapidamente. Eu não concordo muito com essa visão desse cara, não. Embora ele seja Bragantino, pelo que você está falando. Porque a competitividade do Bragantino hoje é muito maior do que era antigamente. Antigamente estava de 1.000, 2.000 pessoas. Hoje o Bragantino joga com 7.000, 6.000. Assim, pelo acompanhamento nos jogos do Bragantino, eu discordo um pouco. Mas eu acho que a cidade, de uma forma geral, talvez. Tanto é que o Bragantino, inclusive, está construindo um estado até maior do que o que ele tinha, né? Mas, enfim, eu nunca vi um clube assim virar... E, querendo ou não, o Bragantino existia, tá? O Bragantino já não existia, foi criado. Já existia. Já era tradicional. Então, no caso do Santa, se provou mais uma vez, não tem nada que provar, na verdade, né? Mas assim, provar no sentido de expressão, de dizer assim, comprovou mais uma vez, assim, que quem está comprando uma capacidade de engajamento absurda. E aí a gente até estava debatendo antes de começar no ar como foi o comportamento na hora do empate. Você ficou um misto de quero não, é um confronto aberto. A vai pela insatisfação, acho natural, mas também teve um princípio de aplausos. Mas, enfim, exceção feita ali ao gol do Alto. Assim, hoje, para a televisão, os caras apresentaram assim, um produto muito bom, viu, meu amigo? Que foi, assim, 90 minutos, ou quase isso, com a turma cantando. Muito bem, maestro. Artuzito, trazendo agora você para nossa primeira análise de jogo, mas também pedindo para você fazer essa transição, né? De como é que fica o sentimento da torcida do Santa Cruz depois desse resultado. O Santa Cruz passou com dificuldade ali pelo Sergipe, passou nos pênaltis, né? Enquanto a equipe do Altos passou com 2 goleadas, né? Inclusive poupando aí parte do time no jogo da volta. E talvez esse retrospecto recente, né, de performance mesmo, tanto do Santa quanto do Altos, junto aí com o resultado, principalmente em relação ao roteiro, né, construção de o Santa ter conseguido abrir o placar, sair em vantagem, ainda que, como você falou, no momento em que não era melhor na partida, era pior no jogo, mas conseguiu abrir o placar e aí deixa escapar a oportunidade de fazer valer toda essa paixão que o maestro descreveu, que a gente falou na abertura, a movimentação literal aí
da torcida do Santa Cruz pelo Grande Recife para chegar até a Arena de Pernambuco e fazer sua parte. E aí eu queria saber como é que fica justamente o clima nesse torcedor, como é que está o sentimento desse torcedor, né, depois de perceber que, apesar de ele ter feito a parte dele, isso pode não ter sido suficiente e que ficou agora para o time, para o jogo da volta. Celso, antes eu queria fazer só um comentário rápido sobre a questão do público que o mais fez, e rápido porque eu acho que falar sobre a torcida do Santa muitas vezes é chover no molhado já, né? A gente já é um tema até batido, assim, já foi muito falado sobre as grandes demonstrações de amor que a torcida do Santa Cruz já fez, de paixão, mas eu acho que essa vale uma pincelada, porque foi algo que me surpreendeu, e eu coloquei hoje no meu Twitter sobre isso, e de forma 100% sincera, tá? Eu não esperava o nível de mobilização de público que a gente viu hoje. Obviamente, depois das parciais que foram saindo durante a semana, o público de hoje ele deixou de ser uma novidade, pela movimentação que a gente viu acontecendo, né? Durante, na verdade, a última semana, né? Já que a gente já está na segunda-feira. Mas quando teve a classificação do Santa contra o Sergipe, por exemplo, eu me lembro de colocar no nosso grupo que o Santa tinha um primeiro problema para resolver, que era quando ia conseguir marcar esse jogo. Para o jogo não acontecer de ser numa segunda-feira, ou até mesmo na sexta. Mesmo sendo na sexta-feira, já seria negativo para o público. Eu acho talvez até pior do que hoje, segunda, até pelo tempo curto que teria ali para a venda de ingressos. E o Santa, no final das contas, como você já bem trouxe, acabou tendo o jogo na segunda. Nem vou entrar mais tanto nesse detalhe, a gente já falou nos outros programas assim do absurdo que é não se ter nenhuma possibilidade de você ter duas partidas, mesmo jogando a quilômetros de distância, como seria Aflitos e Arena. Mas a gente teve esse jogo na segunda e uma presença de público massiva, né? Uma presença de público que faz você olhar e dizer que se tivesse acontecido no domingo não ia mudar nada, basicamente, até porque a diferença ia ser o quê? 1.000 torcedores, 1.500, não tinha muito para onde aumentar, né? Então no Perfeito. final do dia, Não no mudou. final do Em dia, decibéis ali, é imperceptível para quem estava dentro da arena, né? exatamente. Então eu acho que vale esse reconhecimento, porque mesmo diante de tudo que a gente já viu a torcida do Santa Cruz fazer, eu ainda me surpreendi com essa movimentação hoje. E falando de sentimento, Celso, eu acho que o sentimento não tem como ser diferente de frustração, de uma enorme frustração. O Santa Cruz empatar essa partida dentro de casa contra o Altos, onde a gente sabe que o confronto fora de casa vai ser muito duro, já seria um resultado negativo de toda forma. Eu acho que assim, tirando algum contexto muito específico, onde o Altos dominasse a partida inteira e o Santa Cruz conseguisse um gol no último minuto, talvez Buscasse aí o pelo empate, né? roteiro, exatamente, pelo roteiro, talvez você fizesse uma avaliação de sentimento ao final da partida positivo pelo roteiro, mas que o resultado seria negativo de toda forma, não tem para onde correr. E eu até trago aqui uma correção, que eu falei antes que o Altos ele estava invicto dentro de casa. Na verdade, o Altos teve uma derrota dentro de casa, que foi o último jogo da primeira fase. Deixa eu tentar salvar aqui os Parece, cachorros. parece que tá fazendo bolo, batendo com o fuá. Tic, 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 parecendo a Tá raspada do difícil, tá cachorro. difícil. Não, fica Mas tranquilo. É foi a o último ansiedade também do jogo, bichinho. o último jogo do Altos na fase de grupos, quando ele já estava não só com a classificação garantida, mas com a primeira colocação garantida. Então foi um jogo que Altos poupou grande parte dos seus jogadores, até por uma questão de evitar suspensões para o mata-mata. Então uma partida atípica. No resto da temporada, não só da Série D, o Altos esteve invicto jogando dentro de casa, inclusive na Copa do Nordeste, onde ele enfrentou dentro de casa Fortaleza e CRB, o que mostra como é uma equipe que realmente tem uma força jogando nos seus domínios. Então, por todo esse contexto, o empate hoje seria um resultado ruim. Mas o roteiro do jogo, ele ainda acentua essa avaliação negativa do jogo. Exatamente, Porque exatamente. se a gente olha o primeiro tempo, foi um primeiro tempo, e depois a gente vai entrar em mais detalhes, mas foi um primeiro tempo de 1-0 era lucro para o Santa. Mas o que a gente viu, principalmente no começo do segundo tempo, dava uma sensação que o Santa poderia construir, mesmo que sem ter jogado um futebol no geral, né? Se a gente faz uma análise dos 90 minutos, tão superior ao adversário que fosse justo, talvez uma vantagem mais larga, de 2 gols de diferença,
Mas assim, o Santa teve uma criação de oportunidade suficiente para isso. O Santa teve a oportunidade no começo do segundo tempo de alargar o marcador, mas não aproveitou. E aí depois viu o Alto chegar no empate assim, o sentimento no final é de muita frustração e de revolta também. Eu acho que quando a gente for falar melhor aqui da análise do jogo, tem muita revolta, principalmente em relação a Marcelo Cabo, que algumas mudanças ali no segundo tempo, que até agora eu tô sem entender qual era o objetivo A dele de William com Júnior foi a aquelas pior. trocas. A saída de William Júnior, no caso. Né? Exato, exatamente. Vamos então entrar na análise da partida, Arthuzito. Para a gente começar, né, a discorrer sobre a história mesmo do jogo. Né? Foram quase 43 mil torcedores, muito apoio, o clima perfeito para que o Santa Cruz conseguisse sair em vantagem e saiu. E depois deixou escapar, né? E pelo visto deixou escapar também mais do que isso, deixou escapar também um pouco de confiança. Talvez seja outro aspecto negativo aí desse primeiro confronto, né, Arthur? É isso, Celso, é isso. E entrando mais na parte do jogo mesmo, em si, foi um jogo que, primeiramente, seguindo a ordem cronológica, né? O Santa foi para o jogo com escalação com uma novidade versus a partida contra o Sergipe, que é justamente a posição do Santa Cruz que está em aberto. O Santa já testou nessa posição, que é a ponta direita. Tiaguinho, ele foi o titular na maior parte da competição, caiu de rendimento, perdeu espaço nas últimas partidas para João Pedro, né, que foi titular, por exemplo, contra o Sergipe. Não achei que João Pedro foi mal contra o Sergipe, mas hoje foi acionado Renato, né? Basicamente a primeira vez dele como titular, porque o outro jogo que ele teve de titular foi contra o 13, que o Santa poupou uma série de jogadores, inclusive o próprio Tiaguinho, por uma questão de não levar o terceiro amarelo. Então, hoje dá pra gente dizer que foi a primeira chance mais à vera, vamos dizer assim, de Renato como titular, ainda mais numa decisão como essa de hoje. E eu até trouxe no meu Twitter que, para não ser um engenheiro de obra pronta, eu não teria feito a mudança, mas depois eu acho que a mudança ela até surte um pouco de efeito e a gente vai poder falar melhor aqui com o que ocorreu dentro de campo. O fato é que o jogo começa e até o gol do Santa, que acontece aos 10 minutos, o que a gente vê é um Altos melhor em campo. Não um Altos que criou grandes oportunidades, um Altos que teve na iminência de fazer um gol, mas um Altos que era bem mais presente no campo de ataque, um Altos que tinha muito mais superioridade, não obrigatoriamente superioridade numérica, mas superioridade em ganhar as jogadas mesmo, em basicamente todos os setores. O meio de campo do Santa Cruz ele já era um problema desde os confrontos contra o Sergipe. A gente já falava aqui que a dupla de volantes não funcionava, principalmente Gabriel Galhardo caindo muito de rendimento, não participava bem de nenhuma fase do jogo, nem na fase defensiva, nem na fase ofensiva. Na fase ofensiva que ele era um cara fundamental para o Santa, principalmente na transição, e ele não vem se encontrando mais na partida, e hoje não foi diferente. E a gente viu o Santa dando muito espaço no meio de campo, mas às vezes você pensa, tá acontecendo espaço no meio de campo, mas as laterais estão bem marcadas. E não era o que a gente via acontecer. O Altos levava vantagem também no jogo pelos lados. Sendo engolido ali naquele setor, naquela faixa do campo, né? Exatamente. Principalmente, Celso, no lado direito de ataque do Altos, né? Onde tem o jogador Negueba, que voltou hoje à equipe titular. Um jogador muito perigoso da equipe deles e que levou muito perigo em bolas cruzadas na área. No começo do jogo, então, não era um Altos que teve detalhe, cruzadas com a mão. Só para exatamente, assim, só para deixar, não é cruzada de lateral, ele é do cruzamento latereio, com a mão. Exatamente. O latereio é forte da equipe do Altos. E nesse começo a gente viu um Altos gostar do jogo. Normalmente, principalmente em confrontos de mata-mata, é muito comum você ver aquela história dos 15 minutos iniciais de pressão da equipe mandante. Na verdade, não só de mata-mata, né? Em todos os jogos, mas em mata-mata ainda mais quando você está começando a disputa, é para você tentar arrumar um gol de vantagem e largar bem. A gente não viu isso acontecer. A gente viu o Santa Cruz conseguir o gol, mas a gente não viu o Santa Cruz ter aqueles 15 minutos de pressão. Exatamente, porque o gol do Santa, Celso, ele nasce no que talvez seja o único fator, o único quesito de futebol que o Santa Cruz conseguiu evoluir dentro da Série D, que é a bola parada.
O Santa Cruz, no começo da campanha da Série D, mesmo nos seus melhores momentos na competição, tinha uma bola parada que funcionava muito pouco na parte ofensiva. Eu não me recordo de nenhum gol do Santa, por exemplo, em bola parada até ali o segundo turno. Mas recentemente a bola parada ela vem sendo decisiva para o Santa. O Santa contra o 13 teve 2 gols de bola parada. Isso só que eu me lembro aqui de cabeça, talvez tenha sido 3, mas acho que foram 2 gols de bola parada. O Santa teve Faz muita contra o diferença na Sergipe, Série D, pô. Isso faz uma diferença muita. absurda. Absurda, pô. Contra o Sergipe, o Santa fez gol de bola parada no primeiro jogo, o gol do empate lá, né, do 2-1, quando o gol que empata a partida ainda no primeiro tempo. E no jogo de volta foi o gol de bola parada com 3 minutos, 2 minutos da disputa, largando na frente, o que também foi Isso. decisivo naquele jogo. E hoje, mais uma vez, foi decisiva a bola parada. O Cedo de Santa novo, né? realmente, exatamente, o William Júnior, que é um jogador que eu já falei muitas vezes aqui, que com a bola rolando, às vezes deixa a desejar, mas se tornou quase que um kicker, e ele está presente em todos esses lances que o Santa Cruz conseguiu tomar proveito da bola parada. O William Júnior está presente e hoje mais uma vez. Um bom cruzamento, uma boa cabeçada de William Alves, e aí a importância de bola parada, né, Celso? Porque você pega uma partida onde você estava abaixo do adversário, mas você consegue, num lance, num, Resolver. num, num momento que é um lance que parece que é um jogo separado. Você tem o jogo da bola rolando e você tem o jogo da bola parada. E no jogo da Perfeito. bola parada, o Santa Cruz conseguiu tomar vantagem e fazer 1-0. Depois de 1-0, a expectativa era que o jogo mudasse um pouco de cenário. Mas não foi isso que aconteceu. Tá? O Altos continuou sendo melhor dentro de campo. Continuou chegando com perigo. E depois do gol é que o Altos tem as principais chegadas. Acontece o lance do latereio, que a bola vai no travessão. Tem um lance antes, até no cruzamento, que Rock Kennedy faz uma ótima defesa, talvez a melhor defesa dele na partida de hoje. Tem depois uma finalização de fora da área que Rock Kennedy também faz uma boa defesa. Então, o Altos fez o primeiro tempo melhor do que o Santa. Um primeiro tempo superior, por todos os fatores que eu já trouxe aqui. Né? O Altos que era mais organizado taticamente. Um Altos que muitas vezes o Santa Cruz tentava fazer uma pressão na saída de bola, mas completamente desorganizado. E quando o Altos vencia essa primeira linha, vamos dizer assim, chegava com muita facilidade ao ataque. Passava no meio campo com tranquilidade gigantesca. Tem um lance que é muito claro, assim, que o Altos consegue colocar a bola para frente, assim, tendo um espaço livre, e Gabriel Galhardo não acompanha. Totti tem que sair correndo loucamente e leva o cartão amarelo, que ele leva no primeiro tempo, para tentar parar a jogada, porque senão o Altos ia chegar na cara do gol, assim. E foram vários os lances assim que a gente viu na primeira etapa. Para não dizer que não tinha nada de positivo para se extrair do primeiro tempo, eu acho que teve um ponto que a gente começou a perceber mais na reta final do primeiro tempo, que é o Altos dava espaço para o contra-ataque do Santa. O Altos tinha uma deficiência defensiva. Esse mesmo lado direito, por exemplo, que tanto chegava bem ao ataque, dava espaço na retaguarda, o que é até natural, né? Se você tem um lateral direito que aparece tanto no ataque, é até normal que você, do outro lado, tenha um espaço aberto, porque futebol é cobertor curto, né? Você se utiliza de uma força, mas tenha certeza que vai acabar deixando algum espaço ali para o seu adversário. Não tem muito como você ter uma equipe que todas as fortalezas vão ser utilizadas e não vai ter nenhuma fraqueza, muito menos numa Série D. Então o Santa tinha espaço no contra-ataque, mais até do que contra o Sergipe. Por mais que a gente tenha falado que a equipe do Altos é melhor do que a do Sergipe, mas eu acho que o Altos no contra-ataque deu mais espaço para o Santa. Também porque foi um Altos que não teve medo, tá? Um Altos que foi para cima, um Altos que, como eu falei, teve boas oportunidades na primeira etapa, e não só depois de sair atrás do placar. Então existia um espaço para o Santa, mas o Santa no primeiro tempo não conseguia se utilizar desse espaço no contra-ataque, porque literalmente o Santa não conseguia trocar 3 passes seguidos. Então você, se conseguir ter 3 passes seguidos sendo trocados com exatidão, não tem como você criar uma jogada de ataque. E essa foi a tônica do primeiro tempo. Para o segundo tempo, eu acho que Marcelo Cabo ele tem a leitura correta quando ele faz a troca de Gabriel Galhardo por Pedro Favela. De fato, o Gabriel Galhardo, como eu até já trouxe no meu comentário, vem numa queda de rendimento vertiginosa no Santa. Eu acho que, em termos técnicos, é o jogador que o Santa mais vem sentindo a queda técnica dele, porque era uma peça fundamental na transição ofensiva da equipe, e ele não vem funcionando nisso, nem na marcação, dando muito espaço, enfim. E adiciona e coloca Pedro Favela. Não acho que foi só essa mudança, né, que fez o Santa Cruz conseguir ter um segundo tempo superior no começo ali contra a equipe do Altos, mas também uma questão de postura. Um Santa que
soltou-se um pouco mais, aproveitou melhor esses espaços que o Altos dava, se impôs um pouco mais na partida e teve um pouco mais de melhora técnica mesmo nesses passes, né? Nessas tentativas de jogada. Construiu E a melhor, gente viu. né? Conseguiu aproveitar melhor os espaços que foram sendo criados e que foram sendo deixados e foi conseguindo construir melhor, né, jogadas. Exatamente, teve até uma mudança de posicionamento. A gente viu um Renato, por exemplo, que caía muito pela ponta direita, aparecendo muitas vezes no meio, dando espaço para a subida de Totti. Então foi algo que funcionou. Renato muitas vezes estava se posicionando quase como um jogador ali como 10, com o William Júnior voltando um pouco mais para armar a jogada, ou muitas vezes até como um cara um pouco de referência. Obviamente que essa figura é Galhardo, mas a gente sabe que Galhardo se movimenta muito ali no ataque, volta muitas vezes, então deixa às vezes esse espaço da referência. E o Santa teve no segundo tempo, Celso, uma série de oportunidades. E todas elas basicamente em cima do erro do Altos, nesse espaço que o Altos deu no primeiro tempo e o Santa não conseguiu tomar proveito para criar as jogadas. No segundo tempo ele conseguiu criar, mas faltou aproveitar. E aí a gente teve várias oportunidades. O Santa perde uma logo no começo com o William Júnior, numa jogada que ele tem a opção de dar o passe para Galhardo, ele prefere a finalização e acaba jogando para fora. Só para pontuar esse ponto, até para não ter que falar coisas, estou concordando muito com o Arthur, na parte que o Santa vai melhorar e comparando com o Altos, ainda tem uma diferença, que começa, por exemplo, com esse chute de William Júnior. O volume do Santa e não, enquanto o Altos passa parando em Rock Kennedy, o Santa teve falta de pontaria. O Santa teve um lance, que é um voleio de Renato, ia ser um golaço, mas o volume ofensivo existiu, mas não foi do jeito que o Altos finalizou no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Altos assim, exigiu muito de Rock Kennedy, com 3 defesas boas, diria muito boas, mas pelo menos 2 excepcionais. A cabeçada ali, que era de gol, e o chute cruzado. Não, o chute de fora da área. Os dois, na verdade, as 3. As 3 foram muito boas, na verdade. Foram 3 boas defesas. Foi impressão minha ou ele mandou um recado para Atos ali na câmera atrás do gol? Eu fiquei com essa sensação aí. Na terceira defesa. Recado? Qual seria o recado? Tô por fora. Foi tipo, mandou Atos procurar o que fazer, pô. Na análise dele. Respeite o homem, né? E raspou o cabelo por causa disso. O goleiro, falando em raspar cabelo, o nome do goleiro do Altos era Careca, embora não fosse Careca. Careca fez uma boa defesa. 1,5. Mas aí eu acho que faltou a pontaria do Santa. E na hora que as substituições foram acontecendo, Arthur, até para devolver para você, eu acho que aí o Santa foi bem melhor no segundo tempo, até começarem as mudanças. Aí eu acho que o jogo voltou a ficar parelho. É isso, é exatamente isso. E aí, só para complementar, quais foram as chances, né, que o Santa teve? Teve essa de William Júnior, teve a do lance do voleio de Renato, né, que é uma boa defesa do goleiro do Altos, mas eu acho que vale pontuar que essa chance do voleio de Renato era uma chance de um contra-ataque que, salvo engano, o Santa tinha 5 contra 3 do Altos. E aí o Santa se enrola na jogada. Demorou para acontecer, inclusive, verdade. Ele se enrola na jogada, aí parece que o Santa tinha perdido a chance, porque a zaga do Alto se recompõe, e aí tem um cruzamento até distante assim, e Renato tem um voleio e acaba tendo essa defesa do goleiro. Realmente, como o Cássio falou, essa é a grande defesa do goleiro do Altos. Assim. Os outros lances é muito mais a falta de pontaria do Santa. Depois disso, a gente tem um lance que não gera uma chance de finalização, mas é um contra-ataque assim, muito bom que o Santa tem, que Renato toca a bola muito mal na esquerda. Eu acho que era o William Júnior que estava passando. Desperdiça uma grande oportunidade também. E tem um lance que Renato recebe quase que na marca do pênalti ali e acaba finalizando para fora. Essas são as chances que o Santa Cruz teve. E depois disso, o que acontece é que assim, ninguém entendeu as mudanças de Marcelo Cabo. Porque a gente pode entender aqui a retirada de Renato da partida, por mais que Renato estivesse sendo muito participativo, veja que ele está participando de basicamente todas essas oportunidades, mas ele estava desperdiçando as oportunidades. Então, por mais que estivesse gerando jogo, não adianta ele apenas gerar jogo se ele não conseguir finalizar bem. E como o Cássio falou, não era nem que o Santa estivesse fazendo o goleiro trabalhar tanto, é que o Santa estava desperdiçando as jogadas para fora. Beleza, a gente entende a entrada de Thiaguinho, que era uma opção, era realmente uma dúvida ali antes do jogo, assim como João Pedro, beleza. Mas a saída de William Júnior ela não existe. Porque ele vinha sendo o maestro da equipe. Eu falei que o William Júnior ele era um cara super importante na bola parada e tinha se transformado quase que um kicker do Santa.
Só que no segundo tempo, além dessa importância da bola parada, o William Júnior vinha conseguindo ajudar muito com bola rolando. Ele vinha sendo o principal jogador do Santa. O jogador que vinha armando essas jogadas. Por mais que ele tenha tido esse erro nesse contra-ataque, mas assim, essas jogadas todas passavam por ele. Tinha sido um motorzinho, tinha ajudado muito na armação de fato. E não tem a menor explicação dessa saída. Mesmo que ele tenha cansado, para mim não tem nenhuma explicação pelo ponto de vista da bola parada, que poderia mais uma vez definir a partida. Até porque o goleiro do Altos tem uma estatura pequena e mesmo nas bolas paradas que o Santa Cruz não chegou a finalizar, levava perigo a equipe adversária, porque muitas vezes o goleiro ficava enrolado. Eu acho que o Santa teve até uma estratégia de colocar os jogadores mais altos ali próximos a ele para tentar atrapalhar na saída de gol, enfim. Era uma arma que o Santa Cruz poderia utilizar. E Marcelo Cabo, ele simplesmente acaba com o Santa no jogo. Naquela primeira mudança, ele acaba com o Santa. E na segunda mudança, quando ele coloca Ariel, aí é que ele assim desmonta completamente o Santa Cruz na partida. É tanto que quando tem as primeiras duas mudanças, onde ele tira o William Júnior para colocar João Pedro e coloca Thiaguinho no lugar de Renato, Thiago Galhardo sai de lá da área para reclamar com ele, o que é uma ação errada. Mas assim, eu tenho que dizer que Thiago Galhardo na reclamação estava certo, porque não existe a substituição que Marcelo Cabo tentou fazer. A ação dele é errada, né? Porque o comando é do treinador. Mas assim, a reclamação é justa. E o Santa Cruz, depois disso, assim, o técnico desmantela completamente a equipe. E como o Cássio falou, o jogo volta a ter uma igualdade. E não é coincidência que sai o gol do Altos. Tá? Eu acho que o gol do Altos ele tem dois componentes. Para mim, ele é um gol que é assim a definição daquela frase do quem não faz leva. Castigo, né, velho? Castigo. É a definição, Celso, do quem não faz leva, porque é o quem não faz leva de forma mais clássica, que era o adversário dando oportunidade, você crescendo na partida, você vê a chance, você vai para cima e você leva o gol num contra-ataque. O Santa Cruz, vencendo por 1-0, levou o gol do Altos no contra-ataque. Porque foi um contra-ataque de um escanteio. Tem um escanteio mal cobrado, e aqui eu acho que entra o segundo componente, que é o Santa Cruz tinha tirado o seu cobrador de bolas paradas, entra João Pedro, cobra muito mal o escanteio, a bola vai tranquila para o goleiro do Altos, que lança rapidamente o contra-ataque. E aí tem o mérito do Altos, porque faz a jogada de forma muito rápida, para não dar a oportunidade do Santa matar com a falta. Então eles trocam passes rapidamente, justamente não conduzem, porque sabem que o Santa Cruz provavelmente ia parar o jogo ali para levar um cartão amarelo. E na chance que o Santa tem para isso, é o Totti, que é basicamente o único jogador do Santa que tinha cartão amarelo, que não poderia fazer isso. E aí Totti vacila muito na marcação, dá espaço, o cruzamento sai com muita liberdade para o jogador do Altos, e os zagueiros ainda estão voltando na hora do cruzamento. O Santa Cruz tem apenas os laterais na área e não consegue evitar um toque de peito, né, do goleiro do jogador do Altos ali, fazendo 1-1. Então tem esses dois componentes no jogo. E aí depois disso é um Santa que basicamente não consegue gerar mais lance de ataque. Você vai ter ainda duas chances com o Thiaguinho, que ele desperdiça, mas assim, um ritmo muito menor do que o que a gente viu o Santa Cruz conseguir propor no começo do segundo tempo. E assim, eu falei no Twitter e eu trago aqui, e depois a gente vai entrar nas avaliações individuais e eu vou falar de novo. Mas é difícil, o Santa Cruz todo jogo, já é uma série de rodadas assim, que ele tem que jogar contra os 11 adversários e contra o seu técnico, que todo segundo tempo acaba com a equipe, com as suas mudanças. E não é puramente porque os jogadores que entram tecnicamente são abaixo, que poderia ser uma realidade. A gente poderia estar simplesmente dizendo aqui, não, o Santa é uma equipe... Só tem o time titular, que é uma verdade, assim, né? Costuma ser uma verdade na Série D, na Série C, costuma ter um desnível técnico grande do time principal para os reservas, né? Exatamente, seria natural isso acontecer. Mas o problema é que as escolhas dele não fazem o menor sentido. Sabe? A queda de rendimento que o Santa Cruz tem não é do aspecto técnico dos jogadores que entram, é também disso. Mas é principalmente pelas escolhas, sabe? É pelos jogadores que ele tira, é pela forma de jogar que ele muda a equipe. Porque depois, por exemplo, dessas duas mudanças, ele tira Giovani, que era basicamente... Não, tinha Thiaguinho ainda, mas era um dos pontos que estava, que era quem poderia mais criar jogadas, e ele coloca Ariel, que é um jogador que não consegue agregar em nada. Sabe? Ariel não consegue nem correr direito dentro de campo. Eu entendo você colocar um Ariel numa necessidade, no desespero, mas assim, naquele momento do jogo não fazia o menor sentido você colocar Ariel dentro de campo. Então, assim, uma série de escolhas que, como eu digo, não é só o rendimento técnico, porque Ariel podia estar no seu melhor momento técnico, continuaria sendo uma escolha errada. Você poderia ter os outros jogadores tecnicamente entrando bem, mas você não poderia tirar o William Júnior.
Você não poderia tirar o cara que estava funcionando, na verdade fazendo o time funcionar. Não só na bola parada, mas com a bola rolando. E no final do dia foi isso que aconteceu. O Santa Cruz sai com 1-1, e a gente já falou aqui de tudo, de sentimento e tudo mais, mas difícil você imaginar que lá no Piauí o Santa vai conseguir reverter, porque mais uma vez, ao que tudo indica, o Santa lá no Piauí vai ter que jogar contra o Altos e vai ter que jogar contra o Marcelo Cabo, porque já é assim uma novela repetida. Todo jogo ele é assim, às vezes ele acerta como acertou no intervalo, mas depois ele deliberadamente desmonta tudo e de forma inexplicável a equipe se perde completamente no jogo devido às mudanças dele. Muito bem. Maestro, daqui a pouco a gente vai com a análise dos nossos destaques individuais, dos desempenhos individuais, com o nosso campinho, tá? E na sequência a gente vai com o nosso raio-x. Ainda teremos Fred Figueroa, Ravel Pinheiro, Thiago Minhoca e Atos Gildo aqui no nosso raio-x, além de vocês dois, né? Vocês também seguem por aqui para o restante do programa, né, maestro? Eu devo seguir. Não sei se... Eu acho que eu não vou seguir, não. Amanhã é meu dia de rodízio aqui em São Paulo. Eu tenho que estar no trabalho antes de 7 da manhã. Ainda tem isso em São Paulo, tem rodízio, coisa curiosa. Viver com rodízio de carro de vez em quando é curioso. Celso, falando rapidamente aqui, falando um pouco também do jogo, melhor dizendo, puxando pela reta final do que Arthur trouxe sobre fora de casa e o que tem sido o Santa fora de casa. Essa rodada, o Santa encerrou as oitavas de final, né? Foi o último jogo das oitavas de final e só um mandante venceu, que foi o Maranhão sobre o Central. E quase venceu muito bem, estava 2-0 e o Central diminuiu de pênalti na reta final. Os outros 7 jogos foram 3 empates e 4 derrotas. Lembrando que a terceira fase ela tem um chaveamento, ela tem um chaveamento, mas os mandos são a partir da campanha geral. Então, assim, quem estava jogando em casa na primeira rodada é porque tinha menos pontos no geral. Então, no fim das contas, quem tinha uma campanha melhor acabou desempenhando muito bem. O único que vai precisar reverter será o Central contra o Maranhão no domingo. Outros 3, o jogo está aberto, vai ter o fator casa, e outros já jogam em casa pelo empate, como o Asa, por exemplo. E o caso do Santa, se você puxar os últimos jogos fora de casa, que aí tem várias situações. Primeiro, o gramado Lindolfo. Esse confronto já existiu no Lindolfo, tá? Foi o primeiro jogo do Santa na temporada do ano passado. O jogo da pré-Copa do Nordeste foi empate, jogo bem movimentado, e na disputa de pênaltis, assim, uma disputa de pênaltis interminável, e acho que 9-8, se não me engano. Foi uma coisa assim, bem maluca, e o Altos passou. Mas foi empate. Se fosse agora, no mínimo, iria para os pênaltis. E aí teria Roquendet, que, por exemplo, pegou 2 pênaltis na disputa contra... Eu assino agora, viu? 2-2 lá. Porque é isso que eu ia falar. Para a questão de assinar a disputa de pênaltis, eu ia só relembrar agora os últimos jogos do Santa. 2-1 para o Sergipe, já pela segunda fase, né, 16avos de final. Aí voltando, 2-0 para o Horizonte, lá no Ceará. 0-0 com a América de Natal, um jogo muito fraco. E aí você volta para 8 de junho, que foi a primeira derrota do Santa, inclusive, na competição. O Santa perdeu 3-1 do Ferroviário. Aí só em 25 de maio o Santa venceu o Souza. Ou seja, de lá para cá, perdeu do Ferroviário, empatou com a América, perdeu de Horizonte e Sergipe. 3 derrotas e um empate, desde a última vitória. O jogo de hoje, eu vi nos comentários, inclusive, achei muito curioso como a linha de pessoas que acompanha, ela parece que são grupos bem definidos. As pessoas do Instagram são muito diferentes das pessoas que comentam no YouTube. Assim. Parece que você fala, parece que públicos muito, muito diferentes. No Instagram, eu fui muito rebatido em relação. Rubro Negro falando, não sei o que falando, tá, muita redícula. Enquanto no YouTube era mais, foi isso mesmo, não sei o que, Discord e tal. Mas no Instagram tem muito aquela aura de defender o clube a todo custo. Acho que tem uma relação diferente com os comentários no Instagram. E muita gente falava... tratava desse ponto, Celso, sobre a atuação do Santa, que eu tinha falado, a atuação do Santa contra o Sergipe. Não, o Santa jogou bem, não sei o que, perdeu o gol e tal. Eu não tinha gostado, mas a gente falou, até porque como abriu o programa e trazendo para agora, na hora que for para o corte, essa atuação de hoje do Santa
eu acho que ela é capaz de classificar no Piauí. Eu acho que o Santa foi melhor hoje do que foi contra o Sergipe. E repito, e o Altos, e só não foi, só que o jogo não foi tão melhor porque o Santa melhorou. Só que o Altos era muito melhor do que o Sergipe. Ou seja, O o que o sarrafo Santa era mais melhorou, alto. o que o Santa melhorou, o Altos era bem, tecnicamente, bem melhor do que o Sergipe. Mas, os 20 primeiros minutos, assim, tinha um apoio de 40 mil pessoas, enfim. Se a gente fala assim que o Santa está jogando, imagina o adversário que está jogando numa situação como essa. Então, mas querendo ou não, foi 20 minutos assim que o Altos teve uma certa dificuldade. O Santa abriu o placar muito cedo na bola parada, com um gol de William Alves, e teve muita dificuldade. O estádio lá do Lidor foi muito pequeno. Se couber 5 mil pessoas, acho que é muito. O gramado é bem regular, ao contrário da gramada parecer um bom gramado hoje na Arena Pernambuco. Então tende a ser um jogo um jogo de características muito diferentes, tanto de atmosfera fora do campo, quanto no desempenho de campo. Só que eu vou pegar esse último jogo. Esse jogo é muito melhor levar esse jogo, espelhar esse jogo no jogo de volta do que o confronto contra o Sergipe, quando eu acho que o Santa, nos 180 minutos contra o Sergipe, parecia muito mais o Santa do retorno. Esse Santa de hoje, ele teve lampejos de um Santa mais dominante. Coisa, mesmo que nem todos os jogadores estavam do primeiro turno, mas de uma forma geral parecia um Santa mais técnico, com capacidade técnica melhor nessa partida. É óbvio que o confronto está aberto. A gente vai falar daqui a pouco, vai para o campinho, mas é óbvio que o confronto está aberto. Mas também assim também não dá para ignorar que era o dia de fazer o resultado. O Santa construiu todo o cenário para fazer o resultado. Fez o maior público de sua história da Arena Pernambuco. De toda a dificuldade já foi falada aqui no jogo de segunda-feira. Para quem conhece a Arena Pernambuco, é 20 quilômetros do Marco Zero do Recife, e já numa área que nem bairro só tem o estádio ali. E essa atmosfera estava construída e eu acho que o Santa desperdiçou. Mas, se você excluir o resultado, esse detalhezinho, o resultado, em parte do que foi o jogo, é um Santa capaz. É um Santa bem capaz de deixar esse jogo aberto. Tipo, eu não consigo imaginar o Santa sendo amassado pelo Altos no jogo de volta. Eu imagino um jogo bem franco na volta, como foi em boa parte desse jogo aqui em São Lourenço da Mata. A questão é, enquanto o treinador do Altos, ele conseguiu extrair muito mais do seu time quando ele fez as substituições, como o Arthur falou bem aqui, Marcelo Cabo, seja pelo nível do banco do Santa, mas assim, o nível do banco do Altos também não é tão diferente, né, para você colocar nessa situação. A gente não está falando num Campeonato Brasileiro, a disparidade de um para o outro é uma coisa bizarra. Na Série D é mais assim, e se fosse para ser o mais alto seria o do Santa, que tem uma folha de mais de R$1 milhão. As escolhas de Marcelo Cabo, assim como o Santa precisa melhorar, mas talvez Marcelo Cabo precise melhorar também para o jogo de volta, tá? Assim, o time passa, esse confronto passa pela melhora do time e por uma melhora nas escolhas do treinador, que tira num jogo tão assim como estava com a bola parada. Mas de repente alguém pode falar, o William Júnior estava muito cansado. Enfim, é muito fácil dizer isso assim, mas parecia que tinha condições de jogar mais alguns minutos e de ter uma bola parada, que o Santa teve essa oportunidade. Não dá para abrir mão disso num confronto como esse e passar, porque de uma bola parada perigosa passa a ser uma bola parada quase inexistente. Enfim, uma atuação melhor, um resultado frustrante e um confronto aberto. Muito bem, aberto, e que a gente vai acompanhar também aqui no 45 minutos, tá? Agora chegou... Fala, Arthurzinho. Celso, eu ia fazer só um comentário, uma frase sobre isso que o Fica à Cássio falou. vontade. Eu concordo com ele. O meu receio eu não sei até que ponto o jogo lá vai ser um jogo de cenário parecido com esse jogo que o Santa teve. Vão ter componentes muito diferentes, como o Cássio falou, né? É um jogo de um gramado pesado, 43 mil apoiadores a menos. Exatamente, um estádio acanhado, gramado ruim, difícil. Não sei o quanto esses componentes vão interferir no jogo. Se a gente ver lá um jogo de cenário parecido com o que a gente viu hoje, né? Até porque hoje a gente não viu um Altos que veio para se retrancar, porque a gente poderia dizer, não, o Altos veio para a arena para se retrancar e lá ele não vai jogar isso. A gente não viu isso acontecer. O Altos ele veio Jogou o jogo, para né? Recife para jogar. Inclusive, talvez o Altos tenha tido mais iniciativa do que o Santa, porque as melhores chances que o Santa teve foi de contra-ataque. Então o Altos não ficou esperando o Santa Cruz, né? O Altos buscou o jogo. Mas eu não sei até que ponto o cenário lá não vai fazer o Altos conseguir se sobressair mais. Esse é o receio, sabe? Porque, realmente, se a gente tiver um jogo nas mesmas condições, o futebol que o Santa jogou
mesmo com todos os seus problemas e tendo muita sorte, mais sorte do que juiz ali no primeiro tempo, mas foi competitivo. O problema é o desafio que vai ser jogar lá no Piauí, né? Muito bem. Agora, meu caro Gabriel Costa, pode trazer o nosso campinho aqui para a tela, tá? Campinho que tem o oferecimento dos nossos amigos do China Inbox. E você sabe que China Inbox só coloca o que há de melhor no seu cardápio, no seu prato. Lá no China Inbox você vai encontrar aí o líder do mercado nesse segmento, né? E líder também há muitas décadas, porque é uma marca que já tem absoluta confiança aí do consumidor por se tratar aí de produtos sempre de primeiríssima qualidade, ingredientes selecionados pela equipe do China Box, tá? E você aqui, você pode ser direcionado direto aí para o China Zap, aliás, perdão. Você aponta a câmera do seu celular aqui para esse QR Code e você vai direto lá para o China Zap, que já funciona, inclusive, com geolocalização, então você vai ser direcionado para a loja mais próxima aí da sua casa. Não perca tempo, vai lá no China Zap para garantir aí o seu próximo China Box, sua próxima refeição. Lembrando, tá, que lá no China Box você também pode acompanhar as peripécias do nosso querido Lito, lá no China Box Recife, no Instagram do China Box Recife. Pode ter certeza que você vai curtir também. Agora, meu querido Artuzito, vamos falar dos desempenhos individuais desse time do Santa Cruz no jogo de ida contra o Altos. Rock Kennedy, como você destacou, fez pelo menos 3 boas defesas, 2 grandes defesas ali ainda no primeiro tempo e, de certa forma, contribuiu para que o Santa Cruz consiga manter essa partida de volta aberta, né, Artuzito? É isso, Celso. Eu acho que dá pra gente falar que foi uma boa atuação de Rock Kennedy. Não vi falha dele no gol. Eu acho que era um lance muito a queima-roupa ali. Não dá pra colocar na conta do goleiro. Por mais que a finalização tenha sido de peito, mas jogador livre, a defesa completamente desmontada, muito espaço ali pro cruzamento. E teve essas boas defesas que ele fez no primeiro tempo, né? 2 ou 3 boas defesas. Então eu colocaria um jogo bem, tá? Para Rock Kennedy. E eu acho que é importante para dar confiança, né? Se ele tinha ganho já confiança com a disputa de pênaltis contra o Sergipe, acho que hoje ele ganhou a confiança de 90 minutos bons. De toda forma, nas últimas partidas ele tinha falhado nos 90 minutos, o que pesa e não tem como a gente relevar isso porque ele salvou nos pênaltis, porque se não fosse os vacilos dele, a gente poderia estar falando de um Santa tendo passado pelo Sergipe com muito mais tranquilidade, mas hoje ele conseguiu ir bem e dar confiança aí pro garoto. Vai ver, Tá deu de acordo sorte aí, raspar a mestre? cabeça. Tá de acordo aí, Sim. mestre? Jogou bem para Rock Kennedy? Talvez o melhor do Santa Cruz na partida. Não tem culpa nenhuma no gol e fez 3 defesas ali que retardaram muito o empate. Todas elas foram quando o jogo já estava 1-0 e foram antes do gol do Altos. Perfeito. Vamos agora falar de Totti, Eurico, William Alves e Natan, começando pelo experiente Totti. Totti eu vou colocar um jogo mal, tá? E aí eu vou estar pesando nele o lance do gol. Eu não achei que Totti fez nos 90 minutos uma atuação para colocar aqui no jogo mal. Eu acho que Totti se doou muito dentro de campo, correu bastante, tentou se desdobrar muitas vezes sem ter a ajuda que ele tinha na lateral direita. Mas tecnicamente na frente eu acho que ele errou bastante. Mas isso não seria o suficiente para colocar ele para mim no jogo mal. Mas o lance do gol acaba sendo um lance decisivo ali. E não sei se eu estou sendo muito pesado com ele, mas é porque realmente foi um lance decisivo na partida. Talvez se ele não tivesse levado aquele cartão amarelo que ele levou no primeiro tempo, teria parado já com falta o lance e evitado talvez o gol. A gente não sabe o que é que ia acontecer na bola parada, mas o fato também dele já estar amarelado fez ele ficar meio um pouco deslocado ali na marcação, mas não justifica ele ter dado o espaço que ele deu. Por isso eu coloquei o jogo mal para ele. Muito bem. Maestro, de acordo aí com a nota para Totti? Nas notas eu vou passar procuração para Arthur, viu, Celso? Tá deixando Boa. claro aqui. Boa. Então pronto. Se você quiser complementar, aí você faz algum complemento aí. Vamos com a dupla de zaga agora, Eurico.
e William Alves, o autor do gol do Santa Cruz? Eu vou colocar. Não, não sei como é que eu avalio o Eurico. Eu vou colocar o Eurico como razoável. Eu acho que fez uma partida regular, tá? Teve algumas falhas, teve alguns bons momentos, alguns bons cortes. Eu vou me lembrar aqui de chegadas interessantes, mas não acho que é um jogador que se destacou nem positiva nem negativamente. E o William Alves eu vou colocar, o jogou bem pelo gol. Acho que foi um gol importante, a liderança, fez cortes importantes ali. Não foi a melhor exibição que a gente já viu de William Alves, até do ponto de vista da jogada aérea. O Santos sofreu hoje com a jogada aérea. A gente já falou aqui de um lance no travessão, o lance da defesa de Rock Kennedy, mas foi um jogador importante, uma liderança importante para a equipe. Ele hoje que completou 150 partidas com a camisa do Santa Cruz, deixou o gol aí no começo. Temporada acima da média, né, Arthuzito? De William Alves, acima da expectativa, né? Muito. Acima da expectativa e acima da média mesmo. Tem até um ouvinte nosso aqui que de vez em quando tá nas lives, eu acho que ele não tá hoje, que deve estar nessa loucura tentando sair da arena. Pedro Casé, um abraço para ele, que ele fez um levantamento de todos os campinhos que a gente fez aqui na Série D. E o William Alves, junto com o Israel, era quem tinha a melhor média. Não é diferente do que a gente de fato esperava ver, né? Até pelo rendimento desses jogadores dentro de campo. O William Alves que chegou sob fortes críticas, inclusive minha. Ele foi bem hoje, jogou bem. Não só foi bem hoje, né? Vem jogando bem na temporada. E para a gente fechar aqui essa linha baixa do Santa, vamos falar de Natan. Como é que foi a lateral esquerda tricolor? Eu vou colocar o jogou mal para Natan até para ser justo com o Totti, tá? Natan fez uma partida abaixo, até. Talvez eu esteja pesando aqui com o Natan um pouco da régua dele, né? Porque ele é um jogador que vinha sendo muito importante para o Santos nas últimas partidas, aparecendo bastante, e hoje ele foi muito, muito discreto ofensivamente. Quase que não apareceu no ataque. E defensivamente também deu um espaço. Vale lembrar que eu falei que a principal arma de ataque da equipe do Altos era o lado direito do ataque, ou seja, o lado De esquerdo Natan. das defesas do Santa, né? Então, justamente em cima de Natan ali foram as principais jogadas e muito discreto. Então, jogou mal aí para Natan. Você já tinha falado que a cabeça de área do Santa Cruz não te passava muita segurança, nem defensivamente e nem ofensivamente, e apontava principalmente para a queda de performance aí de Gabriel Galhardo, né? Gabriel Galhardo para mim é o vermelho, tá? Muito mal na partida, assim. Não à toa, o pior momento do Santa no jogo foi com Gabriel Galhardo em campo, que é o primeiro tempo. O Santa Cruz sofreu muito. Talvez a reta final do jogo ali, o Santa tenha sido um momento bem ruim também. Mas Gabriel Galhardo foi personagem fundamental do Santa Cruz não ter funcionado no meio campo do primeiro tempo. O lance que Totti leva cartão amarelo, por exemplo, para mim foi assim, Galhardo completamente perdido na marcação. O jogador passa pelo lado dele assim com a maior tranquilidade do mundo. Ele depois vai correr, não consegue alcançar. É o jogador, Celso, que mais caiu de rendimento. Tá? A gente tem, por exemplo, um Thiaguinho que caiu muito de rendimento, um Giovani também caiu de rendimento, mas a queda de Gabriel Galhardo é muito acentuada e é um cara que era fundamental. Eu acho, por exemplo, que não deveria ser titular na partida no Piauí. Eu já iria com Pedro Favela, que aí já emendando com Pedro Favela, para mim seria uma atuação para o jogou bem, mas na reta final do segundo tempo ele caiu um pouco, eu vou colocar o razoável, tá? Mas eu achei que Pedro Favela ele entrou bem melhor do que Gabriel Galhardo, disputando, Entrou pedindo tentando passagem, né? Exatamente, exatamente. E é um razoável aqui que se fosse para mudar a nota seria para um jogou bem, tá? Mas eu acho que dele caiu um pouco ali junto com o time na reta final do segundo tempo, por isso que eu vou colocar o razoável. Mas para mim é já para ser titular. Pedro Favela que chegou com expectativa. Quando o Santa fez as contratações, Pedro Favela era o cara esperado para ser esse titular ao lado de Balotelli, mas Gabriel Galhardo surpreendeu e Pedro Favela, por outro lado, caiu bastante de rendimento, se tornou até um jogador que em determinado momento a gente achava que não deveria mais ser utilizado, mas cresceu de atuações aí nessa reta final agora, que o Santa Cruz vem tendo de partidas mais decisivas e para mim está pedindo passagem, então fica aí o razoável para ele. Balotelli eu vou colocar o laranjinha, tá? Talvez seja um pouco da régua também, mas eu achei um Balotelli hoje sumido, errando bastante, às Ele vezes disperso na ele costuma marcação. meio que ser termômetro do Santa, né? Quando ele tá a meio pau, normalmente o Santa também não tem uma performance no ritmo adequado, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, ele é aquele jogador que
vai ser parecido com o Totti. Se doou muito, nunca você vai falar de nada relacionado à entrega. E a entrega aqui que eu não falo que é vontade, etc. Mas é realmente a parte física, sabe? Correr o jogo todo, disposição, disputa. Fisicamente foi uma partida na média dele, mas deixou a desejar. E até na marcação também. Ele acabou não indo tão bem como outras partidas. Fica aí o Laranjinha para Balotelli. A gente fecha o meio-campo com um jogador muito importante, né, para a lógica de jogo do Santa Cruz e também para a gente entender um pouco da história dessa partida. A gente está falando de William Júnior. O que é que você achou aí de William Júnior, meu caro Artuzito? Para mim, jogou bem, tá? O William Júnior, para mim, jogou bem. Um jogador super importante. Mais uma vez decisivo na bola parada. E como a gente já falou aqui várias vezes durante os nossos comentários, naquele momento que do segundo tempo do Santa de superioridade, o melhor momento do Santa no jogo, para mim passou muito pela atuação de William Júnior, né? Sendo um motorzinho ali, fazendo muito bem a transição de defesa para o ataque. Então, talvez tenha sido uma das melhores atuações de William Júnior dentro da bola rolando, vamos dizer assim. Lembrou um pouco ali o William Júnior que ajudou a equipe no começo da Série D. Eu gostei da atuação dele hoje e não entendi de forma alguma ele ter sido substituído. Já emenda então com o substituto dele, com o João Pedro. Boa, João Pedro para mim laranjinha também, tá? Não gostei da atuação de João Pedro. O lance do gol, como eu já disse, é um lance de bola parada que ele cobra muito mal. Tem outras jogadas na reta final ali do segundo tempo também que ele muito dispersa. Tem um lance que ele não domina a bola. Já nos acréscimos, assim, ele não domina a bola numa jogada do Santa Cruz ali pela esquerda. Depois a bola fica com o goleiro, enfim. Não gostei da atuação de João Pedro. De fato, ele não entrou bem hoje. Eu tinha até falado que talvez ele fosse titular comigo, né? Talvez não. Se eu tivesse com o comando, ele seria titular. Mas não aproveitou a oportunidade depois no segundo tempo, João Pedro. Não foi bem. Agora a gente vai com Renato, Giovani e Thiago Galhardo, ataque tricolor. Avaliações complicadas, tá? Primeiro eu vou colocar Galhardo com o Laranjinha, que pra mim é a mais fácil aí de avaliar. Não foi uma boa atuação de Galhardo. Não acho que tão mal quanto o irmão dele, Gabriel Galhardo. Foi um Galhardo que até tentou, se doou. Eu até falei no primeiro tempo que você viu que foi um Galhardo que estava querendo o jogo, voltando muitas vezes na marcação, mas que tecnicamente não conseguiu participar bem do jogo. Não conseguiu definir bem as jogadas quando foi necessário. Então, atuação abaixo de Galhardo hoje. Os pontas, Giovani para mim também é um laranjinha. Não gostei da atuação de Giovani. Abaixo, já é um jogador também que está em queda de rendimento, mas que teve um aproveitamento muito baixo, né, no 1 contra 1. Mesmo jogando numa ponta em que em tese ele teria mais espaço, pela questão que eu falei de que o lateral Negueba subia bastante e dava espaço ali nas costas para Giovani aproveitar, mas aproveitou muito pouco. Então fica a avaliação negativa para ele. E Renato, para mim, é um cara de avaliação muito complicada, mas para mim também vai ser o laranja, mas por uma avaliação diferente. Eu acho que Renato foi um cara que participou do jogo, chamou o jogo, mas que perdeu uma chance ali que não podia ter perdido. Eu acho que de todas as chances que o Santa Cruz teve, talvez a pior tenha sido essa de Renato, basicamente na marca do pênalti ali, não podia ter desperdiçado aquela oportunidade, sem falar numa chance de contra-ataque também que ele lança muito mal para o William Júnior. Então, laranjinha aí para Renato devido a isso. Ariel, Adailson e Tiaguinho. Adailson eu vou colocar o sem nota pela questão do tempo, mas se fosse para ter uma nota seria laranja ou vermelho, tá? Mas vou salvar ele aí, vou colocar o sem nota. Jogou a Assim, boia. eu tô dando um desconto aí para ele, mas se a gente tinha falado contra o Sergipe, né? Gabriel Itajara até trouxe aqui que ele tinha entrado fora de posição, era difícil a gente avaliar, e é verdade, é justo, mas hoje entrou na posição dele, não agregou, mas pelo pouco tempo eu vou deixar ele como sem nota. Tiaguinho e Ariel, laranjinha para eles também, tá? Só não vou pegar mais pesado também pelo cenário de jogo que eles entraram, a equipe já mais desarrumada, com pouco tempo só um empate, e o Santos já também não conseguia produzir nada, não só pela entrada deles, mas Ariel, assim, é menos um jogador em campo, tá? Para mim, Ariel ele tem que ser proibido de entrar em campo enquanto ele não tiver o mínimo de condições assim para participar do jogo. O Ariel entra, parece Galhardo quando jogou aqueles jogos contra o Sport no Pernambucano, assim. Rotação Não, completamente abaixo, né? ele não consegue correr. Eu até brinquei com um amigo meu que eu tenho medo dele passar mal jogando em campo, porque
Pegaram um cara assim, no meio da rua, disseram, entra aí em campo e ele não tem a aptidão física para jogar uma partida como essa, sabe? A sensação que passa é essa. Hoje, até mais do que as outras partidas. Não sei se foi por ele ter jogado meio que no sacrifício, porque havia uma especulação de que ele nem iria para o jogo por ter sentido dores. Mas assim, não conseguiu agregar e eu tô dando um desconto para ele, colocando um laranja pelo pouco tempo. E Thiaguinho também, mal, tentou, mas assim, também não conseguiu agregar. Teve um lance de gol também que ele desperdiçou, uma finalização que ele tem até a chance de trocar para Ariel e ele acaba finalizando para fora. Laranjinha aí para Thiaguinho. Para a gente finalizar aqui, vamos falar do professor Marcelo Cabo, também um personagem essencial para a gente entender a história desse 1-1, companheiro. Eu vou colocar o vermelho em Marcelo Cabo, porque assim, ele, se eu fosse avaliar a história do jogo como um todo, eu até poderia dar uma avaliação melhor para Marcelo Cabo, porque ele conserta a equipe ali no intervalo, então ele tem um mérito nisso. Como o Maestro já falou, o Santa Cruz jogou melhor do que jogou contra o Sergipe, são pontos positivos para ele. Mas assim, eu não consigo mais, eu não aceito mais assim, todo jogo, quando chega na metade do segundo tempo, ele acaba com a equipe completamente fazendo escolhas completamente equivocadas assim. Então, eu acho que é um pouco até pela soma, pela minha falta de paciência já com o Marcelo Cabo, porque eu já desde o jogo contra o Horizonte, para mim que já tinha sido a gota d'água, eu teria feito a mudança. Obviamente que não existe mais cenário de mudança agora. O Santa Cruz, por bem ou por mal, pro bem ou pro mal, vai com o Marcelo Cabo até o final, até rimou, mas minha avaliação fica no vermelho aí, não consigo não deixar de colocar em evidência todos os problemas que ele causou dentro de campo com as mudanças dele do segundo tempo. É um personagem aí, sem dúvida, para a gente entender a história desse jogo aí. E Roquene de melhor em campo, é isso mesmo, Artuzito? Fico na dúvida entre Rock Kennedy e William Júnior. Vamos colocar Rock Kennedy, dar uma moral aí pra ele. Pelas defesas no primeiro tempo. Olha aí. Roquene, portanto, escolhido o melhor em campo. Tá aí, então, pro print, tá? O nosso campinho do jogo de ida. Maestro, Santa Cruz volta a campo para enfrentar o Alto no jogo da volta no domingo, não é isso? Na noite de domingo. Na noite de domingo, lá em 6 horas. Teresina. Vai ser o último jogo dessa fase. Qualquer empate, pênalti não tem mais, enfim, não tem mais gol qualificado, empatou é pênalti e é um gramado pior, mas ao contrário do que de vez em quando fala, esse é um gramado, um campo mais curto, não é? Deixando logo aqui, tem muitos, é um campo menor, de vez em quando falo isso, não, um campo menor, não é. O estádio é menor, o campo é do mesmo tamanho, mas o nível do gramado tende a ser pior.